Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do fuso horário que você estiver vendo esse vídeo. Bem-vindo aí a mais um registro e comentando a respeito do nosso grande e glorioso Alvinegro Praiano. Desde já agradeço de coração o número cada vez maior de inscritos no canal, principalmente após o último vídeo que eu fiz, uma análise pós-jogo de Santos e Corinthians. Me surpreendeu aí pela receptividade, valeu mesmo pela força. Bem, esse vídeo aqui que eu gostaria de fazer, eu queria muito estar aqui falando a respeito da próxima partida, dentro de campo, o que o Gesualdo pode fazer para entrosar cada vez mais esse time, que não anda dando muito a boa impressão para a torcida, pelo esquema dele, mas os bastidores continuam a assombrar o nosso clube com essas notícias escabrosas de prováveis dívidas astronômicas para o futuro do clube. Bom, a essa altura do campeonato que você deve estar vendo esse vídeo, já deve estar de saco cheio de falar de saída de Cueva, de Soteldo, de Sanches, etc e tal. Então eu vou ser apenas breve para dar um pequeno resuminho e fazer um paralelo do que um dos membros do comitê gestor, que para quem não sabe, o Santos não tem assessor de imprensa, então ele, digamos assim, é uma espécie de porta-voz toda vez que acontece esse tipo de notícia. E ele falou uma coisa até que faz sentido quando, por exemplo, o Santos sofre com esse fato de que a mídia se preocupa primeiro em saber da versão dos adversários, do interesse dos adversários, do que propriamente depois dos interesses do Santos. Bom, tudo bem. Então, partindo do próprio raciocínio dele, então vamos começar. Vamos começar com Cueva, vai? Talvez acho que é o caso mais potencialmente danoso, uma bomba relógio aí que o clube pode herdar. Mesmo com a saída dele, em que ele abandonou a concentração, embora o Raniel falou para ele que quer jogar, quer sair, bom, que abandono foi esse? Bom, tudo bom. O Cueva saiu no dia 28 de janeiro para jogar no Pachuca do México, inclusive ele já se encontra treinando lá no México, sendo que o empréstimo foi finalizado nessa época, nessa data, com o vínculo do Santos por empréstimo do time da Rússia, o Krasnodar. Mas ainda há circunstâncias muito misteriosas de que o Santos ainda tem obrigações de pagar, não só tem obrigações de pagar, como também tem contrato com ele, de dívidas. Bom, e a versão do clube? A ver que o Cueva alegou não pelo fato de ter direitos de imagem atrasados, mas sim porque ele ficou magoado por não ter sido inscrito no Paulista e que a inscrição dele foi barrada na CBF. Bom, a verdade é que o pessoal não nega, a essa altura, que há pendências com o Cueva. E essa é a grande brecha, o grande perigo para o nosso clube, que, por exemplo, nós temos 3 parcelas a pagar. A primeira vai ser vencida no dia 20 de março e as outras 2 em 2021 e 2022. Bom, eu não sou muito especialista em direito trabalhista e nem quero ser, porque, assim, apenas repassando, que geralmente, assim, uma reportagem do Globoesporte.com contou que geralmente a FIFA, na qual o Cueva acionou, diretamente a FIFA, não a Justiça Brasileira, dá um prazo para o clube se manifestar. Ela não é tão imediatista assim nesse ponto. Primeiro vamos ter a versão do Santos, é lógico, né? Antes, se o Cueva vai ser liberado ou não. Mas é certeza que, liberado ou não, o Santos ainda corre o risco de pagar cerca de 29 milhões corrigidos com juros ao Cueva. Essa é uma bomba relógio violenta para nós. Bom, tomara que essa bomba não exploda em 2021 ou 2022 e não exploda nunca. E que seja bom para ambas as partes, pelo amor de Deus, né? Bom, pré-contrato que não foi acordo definitivo, que o Santos não tinha, que o Cueva não mostrou depois da assinatura do contrato, aqui, nossa, confusão. Bom, vamos lá, vai. Tomara que não, vai. Tomara que não. Bem, Denis Gonzalez. Saindo do Cueva para Denis Gonzalez. Bem, Denis Gonzalez foi relegado para a equipe B do Santos, né? É meio suspeito para falar a respeito do Denis, porque jogar ele sabe jogar, mas em algumas circunstâncias nos bastidores ele começou a desanimar. Por exemplo, o São Paulo já não rendeu tanto, e talvez porque, né, com essas pendências frequentes que o clube tem, ele começou a fazer aquele velho esquema de que o clube finge que paga e o jogador finge que joga, né? O Denis é meio nesse estilo aí.
Bom, lógico que ele não ia querer jogar no Santos B, então ele providenciou um contrato de empréstimo não, né, perdão, o Olímpia do Paraguai conseguiu aí comprar 50% dos direitos dele e ele agora é passível de nos enfrentar na fase de grupos da Libertadores. Pois bem, né? Boa sorte para ele, mas nem tanto, como o clube afirmou por aí, né? Bom, Carlos Sanches. Bom, esse Carlos Sanches foi muito especulado no início do ano para o Grêmio, né? Mas no fim, essa especulação virou água. E batendo aí no que o membro do comitê gestor disse, por causa do caso Sanches, que há uma especulação de que o Palmeiras estaria interessado no Sanches em função dessas pendências que o Santos ainda não tinha pago para ele, ou então não tinha acordado antes do Santos ter pago aí pelo menos metade do que devia a ele a respeito de luvas, e as outra metade vai ser vai ser parcelado. Bom, teoricamente estaria resolvido a parte do Sanches, né? Teoricamente. A gente não sabe o que passa lá dentro também, né? Soteldo. Bom, Jefferson Soteldo é mais um que veio em circunstâncias parecidas com o que vieram o Santos, Brian Ruiz, pois é. Prometeram luvas para o Soteldo. Parece que não pagaram para o Soteldo. E o clube detentor dos outros direitos, que é o Atipato, da qual inclusive o dono do clube está em sintonia com o empresário ligado ao atual treinador do Atlético Mineiro, Rafael Dudamel, parece que tentou fazer uma investida para levar o Soteldo para lá, que deu um ultimato para o nosso presidente a pelo menos pagar até quinta-feira o que deviam para ele, que o Santos ainda não pagou também o valor do passe, né, referente aos direitos federativos do qual o Santos é dono. E o Soteldo, por sua vez, que eu acho que na minha opinião a versão mais importante é a dele, ele manifestou, ele fez uma declaração de que agradece o apoio do Santos, até o desejo dele até de ficar, mas que desde que o Santos cumpra com as suas obrigações. A alegação do clube, né, do clube chileno, o Atipato, é que devem direitos de imagem para ele. O Santos alega, agora a versão do Santos é que o Soteldo não recebe direitos de imagem. Na verdade é tudo registrado em carteira. Então, se o Soteldo diz que o Santos tem que cumprir com as suas obrigações, então deve ser com relativo ao registro em carteira e não direitos de imagem. Bom, menos mal, porque esse ultimato aí até quinta-feira foi... A gente agora está em sexta-feira, a hora que vocês estão vendo esse vídeo, e ficou na mesma. Né? Ninguém sabe, pelo menos a teoria, Soteldo fica. Né? É engraçado, que eu até vou voltar a respeito do Santos, é que foi até nas redes sociais, foi mostrada uma foto do Soteldo com o Sanches, mostrando assim, o Santos quitou suas dívidas com o craque. Mas não especificou qual era o craque, dando a se entender pela foto que seria o Soteldo e o Sanches. Era lá. Até, inclusive, tem amigos que até são donos de páginas de Facebook, até exploraram muito isso. Mas a gente tem que saber filtrar um pouco a coisa, né? Quer dizer, essa reportagem falou a respeito do Sanches, não falou a respeito do Soteldo, né? A quitação, pelo menos em teoria inicial, foi do Carlos Sanches. O Soteldo continua mesmo, mas que o presidente não deu a resposta aí dessa faca na garganta que deram nele. Então, a priori o Soteldo também fica, mas pelo acordo, primeira parcela quitada, Soteldo não recebe direitos de imagem, eu já disse, mas no entendimento do clube, o pagamento, essa quitação para o Soteldo não pode ter sido feito agora, não precisa fazer esse pagamento agora, e sim durante o contrato do Soteldo em vigência, que vai até 2022. Vamos ver, né? Vamos ver. Complicado. E outra coisa. Agora, passando pela comissão técnica do Sampaoli. Essa semana nós tivemos aí audiência dos ex-membros da comissão técnica do Jorge Sampaoli,
E parece que o Santos ofereceu aí 150 mil cada um para que eles fechem o bico, mas parece que eles não aceitaram não. E o Santos corre o risco de pagar cerca de 1.600.000 para cada membro dessa comissão técnica que foi barrada no CT, mais, né, e não foi uma coisa muito amigável, e o Santos pode correr risco aí nessa ação trabalhista. Fora, por exemplo, agora, vamos falar que teve o problema da renovação do Evandro, né, que o Santos deve 144 mil em comissão, o Santos pretende renovar, mas tem esse imbróglio. O Jean Lucas, cara, até o Jean Lucas, que ficou 6 meses aí, nós servimos de barriga de aluguel para o Jean Lucas. O Jean Lucas acionou o Santos na justiça pelos 332 mil reais que o Santos deve de verbas rescisórias, né, pelo contrato, pelo acordo firmado com o Flamengo. Embora ele tinha vínculo com o Flamengo, o Santos se comprometeu a pagar os salários do Jean Lucas, né, 13º, etc. E parece que não pagou. E aí, mas tome ação trabalhista, tome o Santos na justiça de novo. Pois é. Nossa, eu estou com vontade de até tomar um gole. Tanta coisa, tanta... Mas então, o que eu gostaria de falar? Que toda essa nuvem, agora nós estamos numa sexta-feira, parece que há um clima de certa calmaria. Infelizmente, escutando aí pelas redes sociais, parece que o Santos quitou, pelo menos pagou alguma coisa para os funcionários. Quer dizer, está uma certa calmaria, uma nervosa calmaria, porque a gente nunca sabe qual vai ser a próxima potencial bomba prestes a explodir. E eu queria agora fazer um breve destaque, falando nessa analogia do que o membro do comitê gestor disse, de sempre ouvir os dois lados da moeda, que o presidente, né, deu declarações na imprensa que, a respeito do orçamento previsto para esse ano, que responsabilizou o Conselho Deliberativo por não ter liberado os 100 milhões para contratações e etc. e tudo mais, dando a entender que foi uma decisão política. Bom, eu não quero entrar muito nesse detalhe de política, porque, bom, se o membro do comitê gestor disse para ouvir os dois lados da moeda, eu gostaria que pelo menos um membro do conselho, né, pudesse dar a sua versão também, porque não é o que a gente escuta, não é o que a gente vê, por exemplo. A gente vê tanto o presidente batendo no conselho, que, quer dizer, e ver essas coisas acontecendo, essas ações, essas potenciais dívidas, assim, a gente tem que fazer um paralelo. Será realmente culpa do Conselho? Vamos ver a versão do Conselho também, por que não? Por que será que a previsão orçamentária, né, que as contas já reprovadas, por causa da influência de uma dívida que já teria aumentado em 560 milhões nessa gestão, previu um custo aí, uma previsão de 70 milhões, de 70 milhões de reais, e prevê aí que a folha de pagamento do clube seja reduzida em 8 milhões em vez de 12 para 16 milhões de reais por mês que o Santos paga com essas contratações, com esses salários. Bom, eu imagino que pelo estatuto do clube, o conselho está lá para vendo as contas e está vendo o balanço e está fazendo essas ações para que o presidente não faça mais besteira e não comprometa mais as finanças do clube. Se eu fosse um conselheiro, no lugar de um conselheiro, eu me manifestaria. De tanta porrada que o presidente dá no conselho, dá a entender para a torcida, para o torcedor que está do lado de fora e não acompanha muito os bastidores do clube, peraí, tudo é o conselho, a culpa é do conselho? Será mesmo que a culpa é do conselho? É uma coisa para você, nós, né, torcedores, refletirem, porque o que a gente escuta, o que eu já ouço, inclusive, de até membros do conselho, que, embora não tenham o mesmo espaço na mídia que o próprio presidente, é que o clube paga hoje, arrecada 9 milhões de reais por mês e gasta 18 milhões de reais por mês. É uma conta que nunca vai fechar, fora os empréstimos bancários
em torno de 30 milhões de reais por ano, com 10% de juros. Quer dizer, se isso realmente for verdade, o futuro do Santos é muito, mas muito, muito sinistro. E o torcedor precisa ter conhecimento, entendeu? Precisa se informar, ter conhecimento do que está acontecendo. Porque essas bombas aí nunca vão parar de ameaçar o nosso clube, com toda essa gastança, com todas essas coisas aí, esses mistérios envolvendo contratos, rescisões, dívidas trabalhistas e o clube cada vez mais afundando. Bom, mas era isso que eu queria falar, né? E tomara que dias melhores venham para o nosso clube e torço, e eu faço um apelo aí para você, torcedor santista, que também siga o exemplo aí do que o nobre membro do comitê gestor disse, que olhe os dois lados da moeda também, né? Porque nunca é o que se parece também. E é isso, galera. Obrigado aí mais uma vez pela atenção e que ventos melhores soprem para o nosso clube. Faço aí um convite aí para comparecer segunda-feira, Santos e Botafogo de Ribeirão Preto, na Vila Belmiro, segunda-feira, 21 horas. Valeu e até a próxima.